Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e de graça também a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Tem um link fixado aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair. Clique uma vez nesse link, faça a tua inscrição na Betfair, receba até R$ 600 de bônus no teu primeiro depósito mínimo, tá? 10, 15 reais, você vai estar recebendo aí um super bônus da Betfair de até R$ 600. Sem contar que ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Então você que ainda não é inscrito na Betfair, deixa essa moral aí, repetindo o link fixado aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo, tá certo? Bom, gente, amanhã tem jogo. Amanhã tem Campeonato Brasileiro, jogo contra a equipe do São Paulo. Jogo difícil. O Vasco venceu o São Paulo no primeiro turno. O Vasco não vence o São Paulo em São Paulo desde 2012. Né, uma vitória por 1-0 lá no Morumbi, gol do Fagner, lembro muito bem. Mas amanhã, enfim, dia de vitória. Porém, o técnico Rafael Paiva deve poupar jogadores, né? Porque temos uma decisão no sábado contra a equipe do Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil. Então, assim, muita gente meio que dividiu opiniões ontem, né? Não, tem que poupar. Enfim, algumas pessoas não tem que poupar. Eu acho que tem, gente. Vou explicar o porquê. E aí não tem problema você discordar, não, tá? Deixa o comentário aqui embaixo. Eu acho que esse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro no sábado é uma oportunidade única esse ano. Oportunidade do Vasco disputar uma final de Copa do Brasil, oportunidade de uma vaga direta para a Libertadores, oportunidade para o Vasco voltar a conquistar uma competição nacional, né, que é a Copa do Brasil, e muito mais. Porque, assim, o jogo contra a equipe do São Paulo é muito importante, mas é um jogo isolado no meio de semana. De repente o Vasco pontua lá, arruma um empate com um time misto, o Rafael Paiva dá oportunidade para outros jogadores como Lucas Eduardo, JP, o próprio Jair, que voltou, está bem, treinando muito bem, né? É um reforço certo, é um reforço confirmado. Então, assim, vai ser relacionado para o jogo contra a equipe do São Paulo, para o jogo contra o Atlético Mineiro também. Eu acho que o Jair tem mais condições de ajudar do que o Souza, por exemplo, que entrou no último jogo, foi expulso e tal. Não estou aqui crucificando o Souza, mas o Jair é um jogador mais novo, um jogador com mais capacidade técnica e, enfim, para entregar do que Souza, com todo respeito ao Souza. Então, assim, amanhã é o momento das oportunidades. Momento de colocar jogadores que, de repente, preciso pegar ritmo com esse, com aquele, até pro Coutinho também. De repente, dá um tempo do jogo aí pro Coutinho jogar, porque o Coutinho não tá jogando tanto, né, e tal, agora que ele tá engrenando no futebol brasileiro, então você tem que entregar minutagem, para esses jogadores. Coloca em campo, enfim, de repente oportunidade de Payet e Coutinho juntos, eu não sei, eu acho que não vão jogar juntos, não tem condições, senão lá na frente fica o Deus nos acuda, ninguém marca ninguém, né? Payet, Coutinho e Verratti, eu acho que não dá, essa é a minha opinião. Mas, jogador como o Máximo Domingues, enfim, alguns jogadores importantes, na minha opinião, poderiam, não podem ter oportunidades aí com o técnico Rafael Paiva. Vasco com time misto amanhã, isso é uma situação praticamente confirmada. Bom, falando em Vasco, eu quero falar aqui da relação Rafael Paiva e Felipe. E aí você vai falar, pô, Eduardo, vai falar sobre isso por quê? Por conta da base do Vasco, gente. Esses meninos da base do Vasco, eles precisavam de uma confiança a mais, de um apoio a mais. A base do Vasco sempre foi muito forte, continua sendo muito forte. O técnico Rafael Paiva sabe trabalhar com a base. O Felipe foi base do Vasco, é o cara que mais conquistou com a camisa do Vasco e, assim, conhece muito bem a base do Vasco. Claro que ele conhece. Então, assim, esses novos jogadores, como JP, Leandrinho, Estrela, que infelizmente só volta no ano que vem. Eu li um comentário ontem, e a situação do Estrela? Só volta no ano que vem, por conta da cirurgia, né, que ele fez e tal. Cara, nós temos vários jogadores, o Lincoln, Luiz Gustavo, Felipe Gabriel, goleiro também, entre outros, Breno Lopes lá no ataque. Então, assim, gente, nós temos grandes jogadores na base. Só que você não vai pegar uma base inteira e colocar para jogar, não é assim que funciona. Você tem que ir colocando aos poucos, subir com o Leandrinho, subir com Estrela, subir com o JP, desceu de novo, ele vai subir de novo, podem ter certeza.
é questão do espaço ali. Temos um Jair para jogar agora, Matheus Carvalho. Sempre jogou bem o Matheus Carvalho, não é porque ele está passando por um momento difícil que ele não vai, não. Ele sabe jogar bola. O Sforza, a mesma coisa. São bons jogadores. Quem não lembra o grande jogo que o Sforza fez contra a equipe do Corinthians? Fez um golaço de falta e tudo. Então, assim, é isso que eu falo, assim, às vezes a gente cobra muito dos nossos, né? Tipo assim, não é anormal a cobrança, sabe? Eu sou contra a covardia. Como é que você vai julgar o tempo inteiro esses caras? Então o Felipe, ele tem papel fundamental, ele chama um por um, ó, chega aí, senta aqui, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, o que está acontecendo? Problema, tá com algum problema lá fora? O jogador namora também, o jogador tem família também, e aí traz os problemas, entra para dentro de campo com os problemas, e não dá para acontecer isso. Nem na nossa vida, nas nossas vidas, né? Então, assim, isso não é anormal no mundo do futebol também, não. Então, agora, nesse momento, né? Momento decisivo, é o momento da concentração, é por isso que eu sou a favor da concentração, eu acho que o Vasco vai concentrar para esse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, né, aqui no Rio de Janeiro mesmo, vai para um hotel maneirão aí de frente para o mar, pô, esquece de tudo, esquece os problemas, deixa tudo lá fora, depois sai do hotel direto para São Januário, direto para o jogo. É assim que eu cresci vendo futebol, vendo o Vasco ganhar. O Vasco está concentrado para o jogo, né, ali para uma pré-eleição, para trocar uma ideia e tal, com os nossos, enfim, com a nossa comissão técnica, né, que hoje tem o Felipe ali. Então, isso vai ser importante para o Vasco na caminhada, né, para essa final de Copa do Brasil. O Vasco não é zebra como o rapaz disse lá, o jornalista, corintiano, flamenguista, sei lá. Vasco não é zebra, não. Esse clube aqui é gigante. Zebra, vou falar não, para não dar ruim no vídeo. Enfim, o Vasco vai conseguir chegar na final da Copa do Brasil e vai conseguir conquistar a Copa do Brasil. Podem cortar parte do vídeo aí para depois vocês lembrarem aqui no canal. E sobre o time do Vasco é isso, tá? Terminando aqui o assunto Rafael Paiva e Felipe, é isso. O time é esse. Léo Jardim, PH, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui, ó. Léo Jardim, PH, Maicon e João Vitor, lateral esquerdo Piton, meio campo com Sforza e o Hugo Moura, Max Domingues e o Coutinho, no ataque Emerson Rodrigues, Verrete. É isso, gente, não vamos fugir muito disso, não. É esse o nosso time, o time que está entrosado. E tem condições de chegar à final, tem condições de vencer São Paulo e qualquer equipe no futebol brasileiro. Eu assisto os jogos do futebol brasileiro, não vejo nenhuma disparidade. Ah, esse time aqui, nem o Palmeiras, nem o Flamengo. O melhor time que joga hoje no futebol brasileiro é o Botafogo. É o Botafogo, na minha opinião. Reparem só. Olha aí. Enfim. E aí, mudando aqui o assunto, saindo do assunto time do Vasco, falando sobre situação envolvendo a CBF. Olha, gente, é fato que o Rodrigo Caetano, está aí na capa para você, o Rodrigo Caetano ele tem uma ligação muito forte com o Vasco. Primeiro grande trabalho do Rodrigo Caetano foi no Vasco. O Rodrigo Caetano chegou no Vasco em 2009, né? Montou aquele time que foi campeão da Série B, campeão da Copa do Brasil, foi prejudicado no Campeonato Brasileiro, enfim, naqueles pênaltis que o Bassols, né, apitou os 2 jogos contra a equipe do Flamengo, pênalti em cima do Bernardo, pênalti em cima do Diego Souza, todo mundo aqui lembra disso. Quem não lembra, pô, Eduardo, não lembro não, era muito novo. Puxa aí no YouTube, você vai ver Bassol, gente, assim, lances absurdos contra o Vasco. Por isso que eu falo de arbitragem aqui. E aí, de repente, uma reunião do Pedrinho, com o Rodrigo Caetano na CBF, com a comissão de arbitragem também, com o CNM, para estar conversando sobre essa situação. Porque depois, aconteceu, não sei o quê, passou. Porque, olha só, gente, presta atenção. Eu ouvi, eu não lembro quem disse, caraca, não lembro quem falou, mas olha só. O futebol brasileiro é um futebol profissional. É um futebol milionário. Então é um futebol profissional. Comissão técnica profissional. Diretor de futebol profissional. Todo mundo, dirigente, presidente, todos são profissionais. O árbitro é amador. O árbitro não é profissional. Olha só. Por que o futebol inteiro, né, nós temos os profissionais, é uma competição milionária e a comissão de arbitragem não é? Por que não existe uma empresa cuidando da arbitragem? Por que o árbitro não pode passar na zona mista, não pode participar de uma coletiva? Por que o árbitro não pode falar? Essa que é a grande verdade. Tem que falar, pô. Errou? Vem cá. Coletivo aqui com o jornalista, porque a galera quer tirar dúvida. Não é participar de podcastzinho, não, depois dizendo que errei mesmo. Não. Tem que ser no calor do jogo. Por que não pode? Tinha que ter um porquê, ó. Não
não pode por isso, isso, isso. Não, tem que ter. Porque quando eles fazem as lambanças deles, né, e não acontece nada, né, e eles não podem falar nada no pós-jogo, né, então assim, tem alguma coisa de errado. Aí o jogador A, o jogador B, eu não estou falando só de Vasco, estou falando de todos os clubes, não, vai lá pro STJD porque vai ser multado, vai ser julgado, vai ser por conta dessa expulsão A. E o árbitro, o jogador paga pela expulsão que o árbitro, né, aplica, mas o árbitro não paga pelos erros. Então assim, eu não entendo. Então, Pedrinho, eu acho que o Rodrigo Caetano é uma boa entrada na CBF, com o Edinaldo Rodrigues, com o CNM, para, olha só, o que está acontecendo aqui é o seguinte, o Vasco foi prejudicado nesse jogo. O que eu quero é uma arbitragem limpa no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro e contra o São Paulo também, porque o Vasco tem um Campeonato Brasileiro inteiro pela frente ainda, no segundo turno. Então, assim, mas esse jogo é muito importante. É um jogo que a torcida do Vasco tá com a expectativa lá em cima, festa em São Januário sexta-feira, festa em São Januário no dia do jogo, para de repente um árbitro fazer lambança, estragar o espetáculo. Se o Atlético tiver que ganhar no Vasco, vai ter que suar sangue. Vai ter que suar, porque os jogadores do Vasco vão com sangue nos olhos para buscar essa classificação. Podem ter certeza que eu estou falando aqui. Então, quando eu falo aqui, gente, da arbitragem, da importância do Pedrinho, do Felipe, do Rodrigo Caetano, que é um vascaíno que trabalha dentro da CBF, é muito, mas muito importante. Então, vamos ficar atento, vamos ficar ligado. Tá certo? Pedrinho, vai pra cima, que agora é o momento. E, assim, mudando aqui mais uma vez o assunto para o vídeo não ficar muito longo, gente, essa situação envolvendo os ingressos, hein? Daí você pensa, pô, lá atrás, hoje não, trabalho com comunicação, graças a Deus, aí você pede um credenciamento, mas eu tô ali para trabalhar, tá? Claro, você torce por dentro, mas você trabalha, você não fica ali de papagaiada. Vou falar um negócio para vocês, gente, esse negócio desses cambistas e tal, é desanimador, porque o torcedor que paga o sócio, vamos continuar sendo sócio, e aí o cara paga o sócio lá, 5 estrelas, 3, não sei o quê, e cadê? Cadê meu ingresso? Ah, não tem. Vendeu por quê? Porque os cambistas e tal, antes de começar a venda, tem áudio. Ah, pelo amor de Deus, pô. Isso tem que partir da polícia mesmo, isso tem que dar prisão mesmo. Sabe, isso é sacanagem com a torcida, pô. Isso é covardia com o torcedor vascaíno. E depois o Pedrinho vai emitir uma nota oficial sobre o caso, sobre o assunto. Sabe, que história é essa, pô? Aí o torcedor que tá louco para ir num jogo, não tem a oportunidade de tentar comprar um ingresso quando abre o site, ingressos esgotados. Essa é uma verdade dura, né, para a torcida que tanto apoia, que tanto ama. Aí no momento que não tem decisão, esse torcedor tá lá em São Januário, apoiando. Por quê? Porque os bonitões, né, não fazem. Por que eles não? Vamos agitar aqui. O jogo não é de apelo, não. Vamos vender esses ingressos. Eles não fazem isso. Agora, quando o jogo é grande, que eles sabem que a procura... e botam valor nas alturas. Essa é que é a grande realidade. Então, essas pessoas precisam pagar por isso. Tá certo? Então, o Pedrinho fez certo, foi na polícia, fez a denúncia e agora é com a polícia. Tá certo? É com a polícia. Tem muita gente, né? Tem muita gente papagaiando essa situação dos ingressos do Vasco. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Então é isso, gente. Eu volto a qualquer momento com um vídeo novo do Vasco. Mais uma vez eu peço, você que ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like. Quero agradecer a todos vocês que desejaram aqui força, né, com as suas orações, com as suas rezas. Eu não sei a sua religião, mas agradeço do fundo da minha alma. É a situação da minha mãe. Minha mãe está com um problema grave de saúde, internada no hospital. Eu não vou ficar aqui escondendo de ninguém. Estou conseguindo gravar poucos vídeos aqui. E, enfim, mas eu juro que eu estou lutando bastante para trazer, né, informações para vocês aqui. Quando eu erro, não é de maldade, é porque realmente a minha cabeça fica a mil o tempo inteiro. Eu prefiro desabafar e explicar para vocês no vídeo, porque eu não vou ficar escondendo nada de ninguém. Eu tenho aqui um canal com 130 mil pessoas praticamente. Então ficar escondendo é covardia da minha parte, sabe? Então minha mãe está com um problema gravíssimo de saúde. No segundo momento eu converso com vocês sobre isso. E é uma situação que Deus quer que eu passe, enfim, junto com a minha família. Então tá difícil, né? Porque aperta o nosso peito, é a nossa mãe. E eu tenho que passar, tá bom? Então agradeço o apoio de todos vocês, meus amigos também de outros canais aqui que mandam mensagens diárias.
E é isso. Eu não sou de esconder nada, eu não sou, enfim, meu problema de saúde eu não escondi, o problema de saúde da minha mãe também não vou esconder, né? É claro que eu não vou entrar em muitos detalhes, senão o vídeo vai lá para o alto, enfim. E é isso, tá? Então, muito obrigado do fundo do coração pelas mensagens de apoio, de carinho. E aí é independente do comentário do Mundo da Bola. Tem, Eduardo, não concordo com você nisso, mas estou aqui apoiando, estou aqui orando, estou aqui rezando, estou aqui desejando muita enfim, força para você. Então, muito obrigado. Tá? Deus abençoe a vida de todos vocês. Um beijo no coração de vocês e saudações vascaínas.